Quando elevado até o final, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, ninguém profundo, mas tu tua presença me conforta. Sei que és do mar, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Como fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão como fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor, por seguir todos os dias em nossas vidas. Vontade de Senhor, Senhor. Vontade de seguirá, Senhor. Quem bate, estou meu ser, entrego tudo a ti. Vontade de seguirá, Senhor. Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou a diaconisa Zenilda e estou aqui para trazer uma palavra, compartilhar uma palavra que o Senhor Jesus nos deixou. Nesta noite, eu quero ler com você uma palavra que se encontra lá em Mateus, capítulo 9, e do versículo 20 ao 22. Diz: a cura da mulher do fluxo de sangue. Diz assim a palavra do Senhor. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Nesse texto vimos aqui um pouquinho do que Jesus faz. Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma e ele faz milagre na vida daquele que crê e confia nele. Nesta palavra, hoje vamos falar sobre, o meu tema diz assim: perseverança gera milagre. O significado da palavra gera, dar existência. Duas atitudes fez a mulher receber a cura. A primeira, ela perseverou. Em Tiago, capítulo 1 e verso 4, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Então a palavra do Senhor,
ela diz que se eu e você perseverar, nós vamos ter muitas bênçãos, não vai nos faltar nada. Coisa alguma quer dizer que não vai nos faltar nada. Então, se você perseverar, se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Também em Tiago, capítulo 1 e verso 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a promessa do Senhor para mim e para a sua vida é que nós vamos receber a coroa da vida. Que maravilha! Quando Jesus voltar e eu e você estiver com Ele lá no céu, vamos receber a coroa da vida, vamos receber o nosso galardão. E também lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o Senhor Jesus, Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, a presença do Senhor Jesus na minha e na sua vida que crer nele. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi crucificado, o véu se rasgou de cima a baixo. Antes, não existia o Espírito Santo na terra, mas hoje existe o Espírito Santo, o Consolador, para falar comigo, com você, para trazer cura na nossa vida. Nesta noite, para mim e para você é perseverar, ter fé, não desistir. Porque o Senhor diz que se creres, verás a glória de Deus. Então, para mim e para você receber um milagre, ter cura, libertação, nós precisamos perseverar. A nossa luta, ela precisa de perseveração. Porque a nossa caminhada, ela é longa. Então, não podemos desviar, nos distanciar nos caminhos, não podemos parar para descansar. Mas nós temos que permanecer focados no alvo que é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Se eu e você perseverar, vamos colher grandes bênçãos, grandes frutos que o Senhor tem para nós. Quando você estiver passando por provação, seja perseverante, tenha esperança, ore, clame e busque a face do Senhor Deus. Ele irá te socorrer. A palavra do diz lá em Jeremias 33:3, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia, glória a Deus. Diante desta palavra, nesta noite, eu quero compartilhar uma bênção, algo que o Senhor Jesus ele tem feito na minha vida. Jesus, por meio da fé, da perseverança, ele concedeu um milagre grandioso na minha vida. Em 2019, no começo do ano, eu passei por uma dificuldade. Eu senti algo estranho em mim e resolvi fazer uns exames para ver se tinha algo errado de fato. Quando eu fui fazer o exame, eu clamei ao Senhor para que Ele fosse comigo, porque eu sabia que algo de errado estava acontecendo. E o Senhor, Ele não me abandonou. Então eu creio que o Senhor, Ele esteve comigo naquela sala. De fato, foi realizado o exame e comprovado. Tinha um caroço no meu útero e o médico de cara, ele já veio me assustando, falando coisas horríveis. Mas para o cristão que crê no Senhor Jesus,
ele não se abala. Ele clama ao Deus misericordioso, o Deus da cura, o Deus do milagre. Então eu compartilhei aquela experiência que eu tive, uma experiência ruim, mas é o processo que nós temos que viver. Então eu compartilhei com o pastor da nossa igreja, o pastor Fábio, aqui da comunidade Filadélfia Evangélica. Então eu compartilhei com ele, falei o que estava acontecendo e ele orou por mim. E eu não recebi o milagre naquele instante, mas sobre as chagas de Jesus nós já somos curados. Eu creio no milagre e continuei orando, perseverando. E um dia eu senti que algo grandioso aconteceu. Eu senti como se o meu ventre estremecesse. E naquele momento, o Senhor falou no meu coração que era a cura que eu estava procurando, que eu estava almejando nele. E que naquele instante ele tinha me entregado. Então, eu resolvi fazer outros exames para comprovar se era mesmo. Não estava duvidando, mas estava crendo. E de fato, quando eu entrei na mesma sala do médico anterior que fez o exame, ele ficou de queixo caído, ele ficou sem explicação, ele falou assim, mas como? Há poucos dias a gente fez um exame e tinha caroço aqui, hoje a gente fazendo esse exame não tem nada. E a única coisa que eu falei naquele momento foi que Deus é fiel. Eu não sei se ele é cristão, não sei se ele crê em Deus, mas eu sabia que o Senhor ele não tinha me abandonado. E o Senhor ele faz milagre naquele que busca, naquele que crê. Então se você está passando por luta, por dificuldade, não fique com medo da multidão. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu a multidão. Você imagina uma mulher fraca, há 12 anos sangrando, e ela rompeu uma multidão e crendo no coração dela com tanta humildade que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. E para a glória de Deus, ela foi curada, ela recebeu a cura. Como o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, Ele não nos abandona. Então, creia no milagre, creia no Senhor Jesus, não desista da sua caminhada, mas fique focado no alvo que é Jesus. Não desista, não para, não retroceda, mas persevera e tenha fé. E o segundo tópico, nós vamos ver que ela teve fé. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 1, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza que não vemos. E o versículo 6 diz assim, sem fé é impossível. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então o Senhor ele tem recompensa para mim e para a sua vida. Eu não sei o que você está passando nesta noite, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Mas eu posso dizer para você que o Senhor Jesus ele tem um propósito na vida de cada um. Talvez você está passando por um propósito, mas não desista, vá em frente. Quando você entrar no seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se, se quebrante diante do Senhor, porque Ele tem cura para você, Ele tem resposta. Ele não vai deixar a sua oração ser lançada ao vento, mas Ele vai colher a sua oração no céu, e você pode crer que vai ter resposta no nome de Jesus. Também a palavra do Senhor diz lá em Mateus 17:20, Jesus respondeu aos discípulos que chegou uma pessoa a ele pedindo oração, uma criança, um pai desesperado com uma criança que estava endemoniado, e os discípulos eles não conseguiam. Jesus deu uma bronca neles e eles perguntou para Jesus porque eles não conseguiam expulsar o demônio, e Jesus respondeu a eles, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, se você tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda,
você vai conquistar coisas grandiosas, milagres grandiosos, você vai conseguir receber provisão dos céus, porque a palavra do Senhor, ela diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. Creia nesse Deus grandioso, nesse Jesus que está perto. Se eu e você buscar, nós vamos encontrar, nós vamos achá-lo. Ele está atento à minha e à sua oração. Basta você crer, você buscar. Também a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, se eu e você ficar focado no problema, na dificuldade, na provação, nós não vamos almejar nada, mas precisamos viver pela fé. Nós não vemos a fé, nós não tocamos na fé, mas ela existe e os frutos dela são grandiosos. Então, creia no milagre, busque a face de Deus, não se desespere diante da provação, mas creia que o meu Deus e o seu, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus poderoso em batalha, ele é um Deus gigante que não perde a guerra, mas ele vence todas as lutas. Então, eu e você podemos crer no Senhor, buscar a face dele e vamos achar para a glória do Senhor. Essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, para ela tocar em Jesus, ela teve que vencer uma barreira. Jesus não ia lá para curar ela. Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. A palavra do Senhor diz assim, lá em Mateus capítulo 9, o versículo 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os discípulos. Então, aquela mulher, ela conseguiu um milagre muito grande, mas Jesus não foi ali para curar ela. Jesus estava ali para curar a filha de Jairo. Ele estava indo curar a filha de Jairo. Mas ela foi ousada, ela perseverou, ela rompeu aquela multidão. Onde Jesus passava, ele arrastava multidões o seguia para ver o milagre, porque o que Jesus fazia, antes ninguém tinha feito. Então, o Senhor Jesus, ele é uma pessoa sensacional. Eu sou apaixonada pela obra que Jesus fez e pelo que ele ainda continua fazendo, porque se nós cremos na palavra dele, cremos que ele existe, que ele está vivo, ele faz coisas milagrosas. E para concluir aqui, quando ele dirigiu a casa do dirigente da sinagoga, ele viu os flautistas, a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então, pelo que a palavra nos disse, você pode crer. Jesus, ele ressuscita até mortos. Talvez você está com a sua fé abalada, talvez você passou por alguma dificuldade e isso abalou a sua fé. A multidão tem te oprimido, tem te apertado e você está triste. Mas não fique entristecido, não se deixe abater pelas consequências, não deixe as vozes te parar, mas creia que a tua fé, ela rompe barreiras, ela derruba muralhas e vence gigantes. O Senhor Jesus, ele está vivo. Vivo no meu coração, no teu coração. O Espírito Santo de Deus, que ele nos deixou, o Consolador, está vivo em mim e em você. Então não pare ainda que pessoas
ao teu redor, você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que é impossível, que isso não vai acontecer. Creia que para o Senhor não há coisas impossíveis, mas o Senhor, Ele faz milagres grandiosos na minha e na tua vida. Talvez você está triste, com a fé enfraquecida, deixou-se abater, mas não desista, persevera. A palavra do Senhor diz que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, você precisa também ter um caráter aprovado. Talvez você está passando por uma luta e não sabe por quê. É um processo. O Senhor, Ele prova a nossa fé, porque Ele tem algo grandioso para nos entregar, mas Ele precisa trabalhar o nosso coração, precisa forjar o nosso caráter. Portanto, é preciso que você creia no Senhor, creia no milagre. Não se apavore diante dos gigantes, diante dos barulhos, diante da luta, porque o Senhor Ele vai provar para você que vale a pena ter fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que cura, que liberta, que transforma, que muda a minha e a sua vida. Antes de eu vir para Jesus, eu era uma pessoa do mundo, fazia coisas que desagradavam o Senhor. E um dia eu fui num culto e a palavra ela tocou no meu coração. A palavra falou comigo. Eu senti algo diferente. Eu senti a presença do Espírito Santo. Eu senti algo que eu não tinha sentido antes. E naquele dia eu decidi que eu queria aquilo ali para a minha vida. Eu queria o Senhor Jesus, eu queria a presença dele na minha vida. Porque uma pessoa sem o Senhor Jesus, a palavra diz que é como palha, que o vento leva para onde quer. Mas se eu e você temos o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele nos leva aonde Ele quer nos levar. O propósito dele para mim e para a sua vida é grandioso. Cada um tem um propósito, cada um tem um processo, cada um tem uma luta para passar. Mas no caminho você pode deixar lágrimas cair pelo chão. Mas eu vou dizer para você que essas lágrimas, elas vão regar o seu milagre. Dessas lágrimas vão florescer. E Jesus vai fazer a obra no nome de Jesus. Assim eu creio. O caminho é grande. É difícil? É. Para todos é difícil. Mas se eu focar no alvo que é Jesus, eu vou vencer a luta, eu vou vencer a guerra, eu vou vencer a opressão. Então creia, lute, ore, clame, busque a face do Senhor. Você vai achar. Os ouvidos dele não estão agravados para que ele não te escute. E os olhos dele não estão fechados para que ele não te veja. Então busque, creia. O Senhor, Ele vai ouvir a tua fé. Ele vai te socorrer. Então, para mim e para você conquistar o milagre, ter um 2023 de bênção, de vitória, nós temos que perseverar, temos que ter fé, temos que romper a multidão, não podemos nos abalar, mas temos que lutar, ficar firme de pé, no nome do Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. E eu quero que você repita comigo algumas palavras. Coloque a mão no seu coração. Se você estiver sentado, fique de pé. Diz assim:
Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados e perdoo todas as pessoas que me feriram, que me magoaram, que me fizeram sofrer. Eu as perdoo, eu as libero, eu as abençoo no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue e me dê a vida eterna. Glória a Deus. Agora eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida no nome de Jesus. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu peço que o Senhor cubra, Senhor, cada um dos irmãos, das irmãs que está nos vendo neste momento. E no nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz no Salmo 103:3 que o Senhor perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Pai, eu peço que o Senhor toque nessa vida aí onde ela está. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, curando todas as enfermidades, que o Senhor venha arrancando, Senhor, depressão, que o Senhor venha tirando, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que é tropeço, que é pedra na vida dessa pessoa. Pai, limpa os caminhos dela, purifica o corpo dela, purifica, Senhor, a alma dela, o espírito dela, no nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que sobre as tuas chagas, Senhor, nós somos curados. Peço, Pai, que o Senhor toque, Senhor, nesta pessoa, cura ela, Senhor, no nome de Jesus. Se é dor de cabeça, se é virose, ou ainda que seja, Senhor, um câncer. O Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor fez a obra na minha vida, e assim como o Senhor fez a obra na minha vida, eu peço a Ti, ó soberano Deus, que o Senhor toque nessa vida agora, cura ela, liberta ela, Senhor, ajuda ela, Senhor, a chegar do outro lado, a passar, Senhor, por essa luta, aprovado no nome de Jesus, forja o caráter dela, purifica e guia ela no nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem tocado na sua vida. Nós estamos localizados na Avenida 16 de Junho, ao lado do Comercial Gordinho. Somos aqui de São Miguel do Guaporé, da Comunidade Evangélica Filadélfia. Você é nosso convidado para estar no culto amanhã, às 7h30. Uma boa noite, que o Senhor esteja contigo no nome de Jesus.